Olá, meu aluno, tudo bem com você? Professora Jamile, professora do curso de Administração e Negócio. Vamos lá, vamos repor a aula que você não participou. É um conteúdo bem tranquilo de se trabalhar, é um conteúdo bem tranquilo de se entender. A nossa matéria de hoje é habilidade do futuro no contexto profissional. Então, se você faltou essa aula, esse é o momento, essa é a oportunidade de você repor o seu assunto e assim não ficar para trás. Não pode ficar para trás, vamos evoluir, estamos em constante evolução. E como profissional devemos evoluir também. E aí você me pergunta, quais habilidades devo ter, professora, para evoluir? Vamos explanar um pouquinho sobre esse assunto. Quero trazer a reflexão aqui nesse momento, uma questão junto com você. Vocês já perceberam que há diversas formas hoje de você conseguir um emprego? Seja ela através de um currículo, seja ela através de alguém que indicou você, e que para você conseguir esse emprego você precisa ter diferentes habilidades? É isso mesmo. Você precisa ter diferentes habilidades para você exercer bem uma carreira, uma função, independente de qual seja a sua área. Seja ela aí na questão de informática, seja ela na questão de atendente de farmácia, na questão do administrador, independente do seu curso, você precisa sim ter habilidades profissionais, certo? Só uma introdução para você não se perder aqui no conteúdo. Vamos utilizar um slide, né, bem pequenininho, não é nada muito maçante, nada desgastante, e vamos utilizar também algumas partes do livro. Lembrando que o que eu te disser aqui, o que eu te apresentar aqui no slide vai ser dentro do assunto do livro, apenas com a outra roupagem, talvez um outro formato de eu explanar para você o assunto, mas nada que fuja do seu conteúdo, combinado? Vamos agora começar no slide, vai abrir para vocês aí, eu peço que você acompanhe comigo, habilidades do futuro, um guia para o contexto aí profissional, certo? No primeiro slide eu já quis colocar para você, eu já quis trazer para você essa introdução, falando que o mercado de trabalho está em constante evolução, que está demandando novas habilidades. Para esse sucesso profissional, a gente precisa de que vocês pratiquem essas habilidades, né? E essa apresentação também vai explorar habilidades essenciais para o futuro de trabalho e vai preparar você para se destacar e para construir uma carreira de sucesso, tá certo? Eu creio que é a vontade de todos que estão assistindo essa aula, de fato, de alcançar uma carreira de sucesso. Só que, para eu ter uma carreira de sucesso, independente da área que eu esteja me capacitando, eu preciso me preparar, né? Eu preciso estar bem preparado para este futuro. Como eu posso estar preparado para isso? Buscando conhecimento, buscando estudo, buscando pela vivência. E nesse slide número 2, eu peço que você acompanhe comigo, diz assim, ó, o mundo de trabalho está mudando rapidamente, impulsionado pela tecnologia, pela globalização, pelas novas formas de trabalho. Nós vimos na aula passada, né, a questão do trabalho em home office, dos trabalhos freelancers, dos trabalhos remotos. Então, a gente vê que realmente, no contexto profissional, tem muitas mudanças que vêm acontecendo e tem muitas que ainda irão acontecer. E nós precisamos nos adaptar, né, a essas mudanças, e isso vai ser crucial para o nosso sucesso profissional a curto, né, e a longo prazo, certo? Devemos também analisar as informações, né, separar o essencial do superficial, questionar as informações que têm chegado para nós, identificar quais são os vieses, né, e buscar diferentes perspectivas. Pessoal, nessa questão das habilidades no contexto profissional, a gente viu nas aulas passadas que é importante eu estar conectado com a tecnologia, e eu coloco isso de forma bem tranquila para vocês, porque é algo que está inserido no nosso dia a dia, a questão do uso de celular, das redes sociais.
Então, é importante eu ter essa rede de network. É sim, é muito válido, mas a gente deve ter muito cuidado com quanto tempo eu passo utilizando essas redes sociais. Será que esse tempo que eu estou ali utilizando, eu não poderia estar investindo em um curso, investindo em assistir uma videoaula, investindo talvez em participar de uma palestra? Nós sabermos utilizar as tecnologias a nosso favor é muito importante. Porque uma ferramenta boa, quando eu não sei utilizar, ela pode ser um risco em minhas mãos. Então, você precisa desenvolver essa habilidade de fazer essa autocrítica, essa autoanálise de como você está usando a tecnologia a seu favor, né? E segundo ponto é identificar os problemas, né? Reconhecer quais são os desafios, definir ali de forma clara, de forma estruturada e entender quais são as causas e as consequências, né, das minhas habilidades. Então, eu reconheço que eu tenho habilidade, mas essa minha habilidade, de acordo com o que eu estou me propondo a fazer, quais são os desafios que eu vou enfrentar? Né? Será que eu estou aí numa carreira administrativa, eu vou ter dificuldade em utilizar o Excel, o Word? Se eu estou aí em um curso de atendente de farmácia, com o que eu vou ter que me adaptar? Quais são os desafios? Será que eu vou ter um desafio aí de saber qual medicamento eu tenho que usar com outro? Quais são os horários? Então, eu preciso conhecer muito bem o que eu estou querendo fazer. Eu tenho que entender muito bem qual assunto eu estou estudando, para a partir daí eu entender quais são as minhas dificuldades e poder trabalhar em cima delas. Como é que eu vou trabalhar em cima das dificuldades? Desenvolvendo soluções, né? Criar soluções inovadoras, analisar os riscos e os benefícios e testar as soluções e implementar aquela mais eficaz, né? Eu sei que eu tenho dificuldade com informática, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cursinho online, eu vou fazer um cursinho presencial, eu vou dispor de tempo para fazer esse curso? Quanto tempo? Então, tudo isso aí está envolvido nesse contexto de habilidade do profissional de futuro, que é o quê? Se organizar, se conhecer, entender que as coisas vão acontecer no seu momento, mas que eu não preciso ficar parado esperando. É realmente correr atrás em busca dos meus objetivos, certo? No slide número 4, eu quero apresentar para vocês a habilidade de criatividade e inovação. Gente, criatividade, inovação, no contexto que nós vivemos no momento, hoje, no presente, é crucial e é muito importante. Por quê? Porque vamos ter vários problemas, vamos ter várias situações que, para nós nos sairmos bem, nós vamos precisar ter essa questão da criatividade, né? Muitas vezes, eu estou trabalhando aqui, mas eu estou pintando, faltou a cor vermelha. O que eu vou poder juntar de cor aqui para poder formar uma cor vermelha? Ou qual cor eu vou poder substituir pela vermelha, né? Às vezes eu sou administrador de uma empresa e aí faltou um funcionário do setor do departamento de vendas, mas quem dentro da equipe eu posso colocar para substituir ali por enquanto, né? Faltou uma medicação lá na farmácia, mas qual é a medicação que eu posso utilizar no lugar desta? Muitas vezes aí também, eu estou com dificuldade aqui para poder lançar esses dados aqui e fazer uma análise, mas qual é a outra ferramenta que eu posso utilizar, já que eu não estou conseguindo utilizar esta? Então, nós precisamos ter essa criatividade, porque nem sempre as coisas vão ocorrer da forma que nós planejamos. Então, nós precisamos ser criativos e inovadores, tá bom? Acompanhem comigo aqui, não perca o foco não, vamos lá no slide 4. Vem falando que ser criativo significa pensar fora da caixa, gerar novas ideias, novas soluções e encontrar formas, né, inovadoras e solucionar problemas. No slide número 1, vem falando um pouquinho sobre o pensamento lateral. O que é o pensamento lateral? Desafiar aquelas ideias pré-concebidas, né? Tem pessoas que dizem assim, esse armário aqui, ele é arrumado assim, ele tem que ser dessa forma. Então, eu vou me questionar por que tem que ser dessa forma. Nós somos pessoas que temos uma capacidade gigantesca
mas muitas vezes nós nos colocamos ali em um quadrado e não queremos imaginar de outra forma. E se eu fizer de outra forma, como é que vai, qual vai ser o resultado? Vai ser o mesmo resultado ou vai ser melhor? Eu vou gastar mais tempo ou eu vou gastar menos tempo? Então nós devemos estar todo momento questionando essas ideias pré-concebidas que vêm chegando até nós. Um exemplo bem claro, às vezes você mudou de emprego, você está ali recentemente naquele setor, e chega alguém e vai dizer, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque era a forma que o outro funcionário fazia. Mas será que para você vai funcionar do mesmo jeito? Então tudo isso precisa ser pensado. E de acordo com o que eu coloquei aqui, nessa questão do pensamento lateral, de você se questionar, né, de você buscar novas perspectivas, nós temos também a questão da geração de ideias, né? Utilizar as técnicas, né, como o brainstorm, que é bem utilizado, né? E aí a gente vai gerar novas ideias. Como assim, professora? Eu posso pegar exemplos que já foram feitos em outras áreas e tentar adaptar para a minha área. Vai funcionar? Funcionou? Show, beleza, continue. Não funcionou? Não se desespere. Acontece assim mesmo, você só vai ter que ajustar no meio do caminho, tá bom? Depois a gente vem também nessa questão de criatividade e inovação. Vemos falando sobre a prototipagem e experimentação, que é criar protótipos, né? É analisar os resultados, é redefinir os processos, é refinar os processos. Por quê? Quando eu estou inovando, quando eu estou criando, pode acontecer de no meio do caminho você ter que ajustar, isso é normal. Então, é muito importante você saber que você vai precisar fazer ajustes no meio do caminho. Não se assuste se você precisar ajustar qualquer coisa. Muitas vezes, a gente vê alguns filmes, né, com embarcações, aí a gente vê ali, às vezes, tendo que recalcular rota, que traçar uma nova rota, seja por conta de uma tempestade, seja por conta de algum outro problema. E isso é normal acontecer, principalmente na vida do ser humano, nada é estático, as coisas estão em constante evolução. E na vida profissional mais ainda, as coisas mudam e nós precisamos dessas habilidades de criatividade e inovação para a gente poder acompanhar todo esse processo e evoluir junto, tá bom? No nosso slide número 5, vem falando sobre comunicação eficaz. Nós já estamos trabalhando em algumas unidades, aí, em alguns módulos da unidade, em alguns assuntos, né? Dentro desse módulo aí inicial, habilidade de comunicação eficaz. Pessoal, nós precisamos nos comunicar de forma clara, de forma objetiva. Em alguns momentos, vamos precisar nos comunicar de forma persuasiva. E isso é fundamental para o sucesso profissional, tá bom? Tanto na vida profissional, como em outros ambientes também, né? Imagine na minha casa, se eu não sei me expressar de forma que os outros me entendam, isso pode até gerar confusão, porque muitas vezes eu só falo de forma aleatória, eu não tenho ali um contexto para poder explicar o que eu estou querendo passar. Então é muito importante eu ter essa comunicação eficaz. Colocamos aqui também, dentro dessa comunicação eficaz, as subdivisões, né? Que é a questão da escrita. Precisamos ter uma escrita clara e concisa, né? Comunicar a ideia de forma clara e direta, utilizando uma linguagem adequada ao público e ao contexto. Colocamos também na aula passada. Eu vou me portar de acordo ao público em que eu estou me dirigindo, ao público que eu estou tentando transmitir aquela ideia. Dei bem um exemplo. Se eu estou conversando com um público mais jovem, não há problema algum em eu utilizar de algumas figuras de linguagem, de eu utilizar uma linguagem mais informal, de eu dizer, e aí, cara, tudo bem? E aí, mano, tudo bem? Não tem problema nenhum. Mas se eu estou palestrando, se eu estou em uma reunião de negócios, o correto é usar uma linguagem mais formal, em que todos entendam. Não estou dizendo aqui no formal de você trazer palavras difíceis, né, palavras rebuscadas, mas estou aqui dizendo em você ter realmente um vocabulário um pouquinho mais refinado, porque é isso que o seu público espera, tá bom? Na questão da comunicação oral e eficaz, que é falar com clareza, né? Com ritmo e tom adequado,
utilizar uma linguagem corporal e recursos visuais para engajar o público. Nós comentamos também sobre isso. Não existe um pastor que vá pregar ali com roupa de skatista. Quer dizer, até tem, né? Algumas igrejas hoje que estão bem modernas, mas eu digo no sentido geral, quando eu falo a palavra pastor, imagina-se uma pessoa bem vestida, de uma forma tradicional, com um terno, uma gravata. Não existe um surfista ir para lá surfar com a roupa de pastor. Normalmente você vai imaginar um surfista com a roupa que vai proteger do sol, que não vai tirar dele a flexibilidade, a habilidade de estar em cima da prancha. Então, é isso que eu estou te dizendo quando eu estou falando na relação da apresentação, né? Da apresentação pessoal e de você ter engajamento com o público. Imagine você ir dar uma palestra em uma empresa onde todos ali estão de roupas sociais, de roupas de esporte fino, e só você tá de um jeans bem rasgado, bem destroyed e de camiseta. Então, realmente, você vai estar fora do contexto daquela situação ali. Então, é muito importante essa questão da apresentação oral e da apresentação pessoal também, né? Nessa questão da apresentação interpessoal, nós devemos construir relacionamentos, ouvir ativamente, devemos entender as diferentes perspectivas e nos comunicar com empatia, né? Nos colocando no lugar do outro, sabendo o momento de falar, sabendo o momento de ouvir, muitas vezes sabendo o momento de nós nos calarmos, de nós prestarmos atenção no que está sendo dito. E eu ainda vou além nessa questão da comunicação eficaz, até a minha fisionomia, ela vai estar comunicando às vezes aquilo que eu quero, né? Até uma criancinha, não sei se vocês já perceberam, um bebezinho, quando ela tá feliz, ela dá aquele sorriso, né, que contagia todo mundo, ou quando tá triste, faz aquela carinha de triste. Tem até um ditado, né? A pessoa tá com olhar de gato pidão, então você já entende o que aquele animal, o que aquele ser está querendo passar. A mesma coisa é o ser humano. Se uma pessoa entra aqui com a cara toda feia, a cara fechada, eu já imagino, não tá bem, não tá legal, tá passando por algum problema. Se eu entro aqui já feliz, dando um bom dia e conversando e me expressando, imagina-se o quê? Que é uma pessoa que tá feliz, que tá de bem com a vida e que não tem problema nenhum estar ali naquele lugar. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão da comunicação, porque não é apenas o que eu falo, é como eu falo, como está sendo passado, como eu estou me apresentando para falar aquilo ali, quais são as expressões que eu estou utilizando para passar aquilo ali. Isso aí é muito importante, deve ser observado. Outra questão de habilidade no contexto profissional é a colaboração e o trabalho em equipe. Gente, é fato, ninguém trabalha sozinho. Independente de onde você esteja, do que você esteja fazendo, você não vai estar trabalhando sozinho. Mesmo que seja home office, muitas vezes, você vai precisar estar trabalhando em equipe, você vai ter momento que você vai precisar de um suporte de alguém. Então, nós sempre estamos nesse contexto de ter que precisar trabalhar em equipe, trabalhar com alguém ou de ter o suporte de alguém. Nessa questão aí de trabalhar com equipe, eu quero que você me acompanhe aqui, vem comigo no slide número 6, diz assim, ó, trabalhar em equipe exige colaboração, comunicação, respeito e confiança mútua para alcançar os objetivos compartilhados, certo? Então, se eu tenho uma equipe, se eu estou trabalhando em equipe, nós temos um objetivo, então não pode um trabalhar e o outro ficar escorando. Um trabalhar e o outro deixar as coisas acontecerem. Por quê? Aquele que está fazendo, ele vai se sentir cansado, fadigado de ter que estar levando alguém em sua equipe que não está contribuindo para o crescimento da mesma, certo? Dentro dessa questão de colaboração e trabalho em equipe, nós vamos dividir aqui em 3 tópicos para a gente abordar melhor. Eu vou trazer vocês comigo para a gente falar um pouquinho sobre a comunicação aberta. Dentro de uma equipe, é muito importante ter essa comunicação aberta. E aí você pergunta, fala aí, professor, o que significa essa questão de comunicação aberta? É o compartilhar as informações, as ideias, os feedbacks de forma transparente e receptiva, né?
eu preciso ter esse foco de compartilhar as informações que eu tenho. Imagine aí se o setor de vendas não comunicar ao farmacêutico qual é o remédio que ele tem ou não na farmácia. Imagine aí se o setor de RH não quiser compartilhar com a gerência de uma empresa quantos funcionários já tem ativos e o que está precisando de cada um. Vira uma bagunça. Então, se trabalha-se em equipe, o que espera é que essa equipe tenha uma boa comunicação, uma comunicação aberta, tanto para dizer o que está bom, como para dizer também o que está ruim, tanto para dizer o que foi feito, quanto para dizer o que precisa ser feito. E esse trabalho, ele precisa ser em sinergia. O que é sinergia? É essa habilidade de trabalhar junto, trabalhar com o mesmo objetivo, trabalhar com o mesmo foco, para que os resultados eles sejam alcançados, né? Não adianta eu querer chegar até o nível D se o meu colega se satisfaz com o nível B. Por quê? Quando o meu colega chegar no B, para ele estar suficiente, eu vou querer estar subindo. Então, ele não vai dar o mesmo gás do que se ele quisesse chegar no mesmo nível que eu. Então, precisa ter essa sinergia, a equipe precisa entrar em um consenso do que elas querem fazer e até onde podem chegar. E outra questão que é muito importante dentro de uma equipe, talvez a mais importante, é a questão de respeito e confiança. Nós já colocamos também em aulas passadas que os indivíduos são pessoas diferentes, com qualidades diferentes, com criações diferentes, crenças diferentes. Porém, por eu ser diferente do outro, o outro ser diferente de mim, nós devemos entender que precisamos nos respeitar. Precisamos entender que cada profissional ele tem o seu valor, habilidades diferentes e que devem ser respeitadas, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque sem respeito não há desenvolvimento. Vai haver sim confusão, baderna, brigas, e nenhuma atividade e nenhuma equipe resiste à falta de respeito, né? E em relação à confiança, é muito importante nos relacionamentos. Porque quando eu confio em alguém, eu posso delegar alguma demanda que era minha para alguém, né? Eu posso pegar alguma demanda daquela pessoa para mim. Mas se eu não confio, se é uma pessoa que tem uma falta de caráter, se é uma pessoa irresponsável, então vai ter aí também uma quebra, né? Uma quebra de conexão, uma quebra de sinergia, se não houver respeito e confiança. Vamos ler só aqui nesse último parágrafo para a gente entender com relação a respeito e confiança. Diz assim, ó, valorizar diferentes perspectivas, construir relacionamentos fortes e confiar na capacidade dos colegas, né? Então, nós devemos, sim, confiar de que os colegas, eles são capazes, sim, e de que nós também somos. No slide número 7, vem falando sobre adaptabilidade e flexibilidade. Sobre essa questão, nós vimos aqui que há mudança no mercado, né? Quais são essas mudanças? Mudanças onde? O que de fato que está mudando, professora? Fala aí. Está mudando legislação, está mudando economia, está mudando tendências, está mudando a forma de consumo, está mudando quantidade de produtos consumidos. Então, tudo isso são mudanças. Em relação a novas tecnologias, né? Está surgindo aí está fortalecendo a ideia de inteligência artificial, automação, realidade virtual, novas tecnologias que têm surgido aí de forma abrupta mesmo, e aí a gente precisa se concentrar para a gente poder aprender um pouquinho. Porque a cada dia é uma tecnologia nova. Se vocês perceberem, o celular, você está com a versão do celular aqui, amanhã já pode surgir outro, né? E amanhã outro, e outro, e outro. Então, a tecnologia vem mudando e não espera ninguém, e se você não correr para acompanhar, você é atropelado. Então, a gente precisa acompanhar. E tem também a questão dos desafios inesperados, né? Dentro do contexto profissional, existem desafios a todo momento, e tem aqueles que você não esperava de forma alguma. Pense aí comigo, quantos profissionais tiveram que adaptar-se na época da pandemia, do coronavírus? Quantos professores tiveram que aprender a lidar com um pouco de tecnologia para poder passar da aula de forma remota?
Quantos médicos tiveram que se adaptar e fazer as teleconsultas, né? Quantos aniversários, quantos encontros, quantas famílias, né? Só tinham a questão da comunicação digital ali, só de forma digital. Então, pessoal, essa questão das habilidades no contexto profissional, ela vem mudando muito, principalmente agora. Por quê? Porque a tecnologia vem para poder nos ajudar. Só que para eu ser ajudada, eu preciso entender um pouquinho de como a tecnologia funciona. A sexta habilidade que eu coloquei aqui no slide é o aprendizado contínuo e a atualização de crescimento. Como eu falei para vocês, esta aula é a continuação das aulas passadas, né? E nós trouxemos aqui a importância de nós nos mantermos atualizados. Isso é fundamental. Por quê? Porque o ser humano está em constante desenvolvimento. Porque a tecnologia está em constante mudança. Por quê? Porque os saberes, eles, ao longo do tempo, eles vão evoluindo, eles vão mudando, né? Então, eu preciso estar preparado. Preparado como? Fazendo curso profissionalizante, fazendo especialização, utilizando da ferramenta aí de network, fazendo leituras, fazendo pesquisas, né? Então, tudo isso é muito importante. Outro ponto que nós destacamos no assunto anterior e vamos trazer para esse agora, porque é muito importante, é a questão da inteligência emocional e a empatia. Todo profissional, ele precisa trabalhar a inteligência emocional e a empatia. Por quê? Porque trabalhamos com diversas pessoas, de diversas personalidades, né, de diversas culturas. Então, nós precisamos ter inteligência emocional para acolher essas pessoas e para sermos acolhidos também. Nessa questão, né, nós precisamos entender que o mais importante também é você entender as suas emoções, reconhecer as suas emoções e a dos outros e construir relacionamentos saudáveis, né? E essas habilidades de reconhecer a nós mesmos e reconhecer o outro vai ser muito importante para o nosso sucesso profissional, porque quando eu entendo até onde eu posso chegar, eu não vou me cansar, eu não vou me exaurir tentando chegar num lugar que eu sei que não é para mim. Quando eu entendo que o outro, ele só chega até determinado ponto, eu não vou exigir do outro mais do que ele pode me oferecer. Então, essa questão é muito importante. E só para a gente fechar essa questão, falando sobre o autoconhecimento, é compreender as nossas próprias emoções, nossas próprias forças e fraquezas, e como elas vão impactar no nosso comportamento. Não sei se vocês já perceberam, tem pessoas que elas choram com facilidade, por tudo elas estão ali emotivas. Tem pessoas que não estão nem aí, pode cair o mundo para elas e elas estão bem tranquilas, né? Por quê? Porque cada um tem comportamentos diferentes, né? E nós devemos ter empatia por essas pessoas e ter a capacidade de nos colocar no lugar delas, né? Entender as emoções dela, a perspectiva, né? Por quê? Porque nem tudo aquilo que para mim vai ser algo de impacto, para o outro talvez não seja. Talvez algo que para o outro seja algo impactante, que tenha consequências drásticas, para mim não seja. Então, a gente deve sim ter empatia pelo outro, nos colocarmos no lugar do outro. E então, eu conhecendo as minhas emoções, eu tendo empatia pelo outro, eu devo controlar as minhas emoções. Controlar como? Controlando os meus impulsos, lidando com o estresse de forma construtiva, mantendo o equilíbrio emocional, né, nos momentos de desafio. Então, tudo isso são questões que fazem de uma pessoa um profissional habilitado, né? Hoje em dia mudou muito aquela questão de trabalhar sozinho, isolado, né? Hoje quase tudo você trabalha assim em equipe. Você tem que se dirigir a alguém ou alguém tem que dirigir-se a você. Então, estamos num contexto em que o trabalho em equipe é muito valorizado. E o profissional, ele precisa ter essa habilidade de saber se comunicar, de ter empatia e de conhecer as emoções dele mesmo e do outro, tá bom? E para a gente concluir essa parte do slide aqui,
eu coloquei desenvolvendo as habilidades do futuro. O que eu preciso para desenvolver essas habilidades do profissional do futuro? Ter autoconhecimento, né? Primeiro eu preciso me conhecer, eu preciso identificar meu ponto forte, meu ponto fraco, eu preciso me planejar, eu preciso ter um plano de carreira, eu preciso pensar no meu desenvolvimento, né? Eu devo incluir aí no meu material de estudo pesquisas, leituras, cursos, né? Eu preciso aí talvez fazer um network aí bem feito. Eu preciso também participar de práticas, né, que vai me auxiliar a desenvolver a minha comunicação, seja ela oral, escrita, a minha apresentação pessoal. E nós devemos ter também persistência. Gente, o aprendizado, ele não acontece no estalar de dedos. Ele não acontece de uma hora para outra, né? É algo que você vai construindo aos poucos, né? Imagine um pedreiro aí construindo uma casa, né? Ele não começa do teto, ele começa da base, né? E o conhecimento, a evolução profissional, a evolução das habilidades profissionais é como a construção dessa casa. Ela começa com alicerce, né? Ela começa com a base. E é isso que nós estamos vendo aqui nesse módulo, né? A base para o seu futuro profissional. É você ter conhecimento, é você ter autoconhecimento, é você se planejar, é você entender onde você está, é você saber onde você quer chegar. Eu quero que você acompanhe comigo agora no seu módulo, na página 37. Vamos só dar uma pincelada aqui em algumas outras habilidades que o módulo traz, né? Questão de trabalhar com tecnologia, que nós já falamos, né? Que está em constante desenvolvimento e que a tecnologia está aí, que nós precisamos usar esse artifício. Ser uma pessoa organizada e proativa, né? Com bagunça ninguém chega a lugar nenhum. Então, eu preciso ser organizado, ser proativo, saber me relacionar com as pessoas, saber o mínimo de matemática e português. Por quê? Porque eu vou precisar me comunicar com outras pessoas. E saber colocar isso no papel é importante também. Conhecer a empresa, conhecer o mercado, conhecer quais são as habilidades que cada área está exigindo do profissional. Ter uma capacidade de concentração muito grande. Por quê, pessoal? Porque nós estamos cercados de pessoas, porque nós estamos cercados de coisas, e porque tudo isso pode acabar mexendo na nossa concentração. Então, eu preciso ter foco no que eu estou fazendo para que eu possa fazer bem feito. Segundo, ter autonomia e responsabilidade. Nós estávamos até brincando na sala de aula. Quando é que eu ganho autonomia para fazer algo? Quando eu sei fazer bem feito. E quando eu sei fazer bem feito, é porque eu estou demonstrando que eu tive responsabilidade para aprender. Então, se você quer autonomia no que você está fazendo, busque conhecer o que você faz. Depois, devemos também saber administrar o nosso tempo. Ainda falamos em sala também, que na Bíblia, não sei quantos acreditam na Bíblia, mas na Bíblia tem uma parte que fala que há tempo para todas as coisas. Então, se eu souber administrar o meu tempo, para tudo aquilo que eu me propor fazer, se eu me organizar, se eu planejar, eu vou ter tempo, né? E é muito importante você ter em mente de que se você propôs a fazer algo, você precisa estar organizado para que você possa fazer, certo? No final, vou mandar para você uma atividadezinha, eu peço que você faça, que se você tiver alguma dúvida, você me procure, que você pode deixar uma mensagem ou na próxima aula. Outra coisa, conto com a sua presença na próxima aula. Falte não, sua presença é importante para mim e para você também, tá bom? Até, tchau, tchau!